Ciro Ferreira Gomes é um político, advogado, professor e economista. Nasceu no dia 4 de novembro de 1957, na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. Aos 4 anos de idade, mudou-se para a cidade de Sobral, no Ceará, onde cresceu, estudou e se formou em Direito pela Universidade Federal do Ceará e tornou-se professor universitário. Em 1988, passou a ser prefeito de Fortaleza e 2 anos depois renunciou para concorrer e ser eleito ao cargo de governador do Ceará. Em 1994, o presidente Itamar Franco o convidou para ser ministro da Fazenda, onde ele ajudou a consolidar o Plano Real. Ao deixar de ser ministro da Fazenda, foi estudar como pesquisador visitante da escola de Harvard Law School e, ao retornar, se candidatou à presidência do Brasil em 1998 e 2002. Em 2003, após sua derrota nas eleições, foi convidado pelo presidente Lula para ser ministro da Integração Nacional, onde ele tirou do papel a obra da transposição do Rio São Francisco, levando água às regiões de seca do Nordeste. Em 2006, Ciro foi eleito deputado federal pelo Ceará. Cumpriu seu mandato e 3 anos tornou-se secretário de Saúde do Ceará no governo do seu irmão Cid Gomes. E, por último, em 2015, assumiu a Transnordestina Logística, empresa responsável pela construção e operação da ferrovia Nova Transnordestina. Ficou na empresa até 2016, quando finalmente foi anunciado como pré-candidato à presidência das eleições de 2018. Ciro tem uma longa história política e foi filiado a vários partidos, sendo eles PDS, PMDB, PSDB, PPS. Ciro Gomes promove a política onde tem a mais participação do povo quando ele discursa a possibilidade eminente de plebiscitos e referendos. Já o teórico Thomas Hobbes impõe uma situação onde o Estado é completamente absoluto, ou seja, com o poder concentrado nas mãos de um só soberano ou na de uma assembleia de homens. Para Hobbes, a igualdade é o fator que leva à guerra de todos contra todos. Portanto, do ponto de vista hobbesiano, Ciro não seria um dos mais ideais governantes. Thomas Hobbes diz que o indivíduo valoriza mais sua honra ou a de seu próximo do que aos bens materiais. Uma das causas da violência e do conflito entre os homens seria justamente a defesa da sua honra ou glória. Os homens entram em conflito por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido a suas pessoas, quer seja indiretamente a seus parentes, seus amigos, sua nação, sua profissão ou seu nome. Aqui encontramos uma semelhança entre Hobbes e o candidato, pois quando o jornal O Globo, no dia 22 de setembro de 2018, publicou a matéria dizendo que ele estaria envolvido num escândalo de corrupção, Ciro ficou indignado ao ataque à sua honra. Fez um alerta de que o ataque teria o objetivo de desestimular uma possível virada dele nas eleições. Em uma entrevista, ele disse: "O povo brasileiro precisa saber que eu tenho 38 anos de vida pública. 38 inteirinhos. Já fui prefeito, já fui governador, já fui ministro 2 vezes. Nunca fui sequer investigado ou acusado por ninguém. Será que agora, há 3 semanas das eleições, quando tudo parece que eu estou virando o jogo para ganhar, é que vai surgir alguma coisa, sem ninguém para assumir a responsabilidade? Aí tem e todo mundo sabe. A honra hobbesiana é o valor atribuído a alguém em função das aparências externas. Então, quando a moral de Ciro é denigrida, o candidato sente a sua glória e honra conquistada ao longo desses anos ser abalada e perturbada. Então, toma medidas protetivas rapidamente. Para Hobbes, o valor público de um homem é sua dignidade, avaliada através de cargos de direção, funções judiciais e empregos públicos, ou pelos nomes e títulos introduzidos para a distinção de tal valor. Ciro sempre fala de seus mandatos bem-sucedidos nas entrevistas, trazendo credibilidade para si diante ao povo. Aos olhos de Maquiavel, virtude e fortuna. Para Maquiavel, um bom governante precisa ter virtude e fortuna para facilitar sua chegada e se manter no poder, sendo a virtude a capacidade do homem de realizar grandes obras e feitos, tendo pré-requisitos para a liderança. Ciro usa da sua trajetória no estado do Ceará para demonstrar sua capacidade, além de seus trabalhos no governo de Itamar Franco e Lula. Ele se coloca como o mais virtuoso dentre os candidatos,
pois, segundo ele, não existe mais ninguém tão preparado economicamente e politicamente. Já a fortuna diz a respeito das circunstâncias do tempo e as necessidades, ou seja, a sorte para chegar ao governo. Como exemplo, podemos utilizar de um fato da sua trajetória política que foi o seu pai, que era então prefeito de Sobral, indicar um jovem e inexperiente Ciro para compor o cargo de procurador da prefeitura, sendo este de extrema importância para sua formação política, pois alimentou seu desejo de servir à vida pública. Fama. Segundo Maquiavel, um príncipe deve, sobre todas as coisas, sempre se empenhar em todas as atividades para ficar com a reputação de ser um grande homem e notável. Esta situação se enquadra a Ciro, pois ele alcançou mais de 70% de aprovação como governador do Ceará. Maquiavel também argumenta da necessidade de um príncipe assumir posições. Um príncipe também é respeitado quando ele é um verdadeiro amigo ou um verdadeiro inimigo, pois é muito mais vantajoso escolher lados do que se manter neutro. Ciro deixou de lado a rivalidade existente dos processos eleitorais quando manifestou seu apoio para que o ex-presidente Lula concorresse às eleições, mesmo sendo um apoio com suas ressalvas. Seu desejo acabou caindo por terra quando o ex-presidente foi impugnado de participar das eleições, mas, mesmo assim, ele definiu seus aliados e adversários, não permanecendo neutro. Maquiavel diz que caso o governante veja um exercício de grandes atos de virtude por parte dos súditos, ele não deve impor ações que restringam as habilidades daqueles virtuosos, mas sim oferecer as recompensas. Disse Maquiavel, de forma que o cidadão não tema melhorar as suas posses por receio de que elas lhe sejam tomadas, ou tenha receio de aumentar as suas vendas por temer os impostos. Mas um príncipe deve oferecer recompensas a quem quiser fazer essas coisas e tiver qualquer intenção de realizar algo que honrará a sua cidade ou o seu estado. Essa passagem pode ser vista em alguns discursos do Ciro sobre saúde pública, onde ele prometia valorizar os funcionários da saúde pública impondo metas de desempenho e metas de avaliação de usuário. E caso cumpridas, seriam realizadas premiações de acordo com os pré-requisitos estabelecidos. O dinheiro seria retirado do Orçamento Federal da Saúde e aplicado diretamente em um fundo para premiar as unidades de saúde e teria o valor de 4 bilhões de reais. Para definir resumidamente a visão dos dois intelectuais sobre Ciro Gomes, pode-se afirmar que ele corresponde ao que seria mediano na perspectiva de Hobbes e apto na visão de Maquiavel. Em um panorama hobbesiano, Ciro não seria um governante ideal, pois contradiz certas condições necessárias para um soberano. Ao se aproximar do povo, permitindo ampla participação em seu governo, as chances de originar uma situação de conflito seriam relevantes. Mas sua equivalência com aspectos como autovalorização da honra em relação a bens materiais e sua reputação pública positiva bastariam para tornar a sua análise no ponto de vista hobbesiano compatível. Já pela ótica de Maquiavel, a virtude de Ciro o torna apto para governar, pois é um atributo determinante para a conquista e perpetuação de poder. Ciro Gomes também se encaixa no que tange a máxima de envolver-se com empenho em todos os ofícios de um príncipe. Para além, diferente de muitos candidatos, ele assumiu lados quando declarou seu desejo em ver Lula concorrendo às eleições, podendo com isso agora contar com o apoio do aliado em caso de vitória. Assim, refletindo o conceito maquiavélico sobre não manter neutralidade. Então, essa é a nossa conclusão da análise. Este foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.